Você já parou para pensar por que, mesmo rezando, algumas coisas simplesmente não mudam na sua vida? Já sentiu que, quanto mais se aproxima datas sagradas, como o dia 24 de dezembro, mais surgem conflitos, doenças inesperadas, tristeza sem explicação ou até problemas financeiros repentinos dentro da sua casa? Você já se perguntou se existe um momento certo para rezar? E se rezar fora desse momento pode fazer com que sua oração perca força espiritual? E se eu te dissesse que existem horários específicos, especialmente na véspera do Natal, em que o mundo espiritual fica mais sensível, mais exposto e também mais vulnerável ao mal? Essa mensagem não é para todos. Ela é para quem sente no coração que algo precisa mudar. Ela é para quem carrega preocupações com a saúde da família, com dívidas, com filhos afastados da fé, com um lar que já não tem a mesma paz de antes. E não existem coincidências. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Muitos passam por este vídeo, mas poucos param. E quando alguém para, é porque o Espírito Santo, na sua sabedoria, conduziu essa pessoa até aqui por um motivo muito claro. E se eu te disser que Papa Francisco revelou que existem 3 horários específicos no dia 24 de dezembro em que a oração tem um poder espiritual muito maior, capaz de proteger sua casa, blindar sua família contra o mal invisível e preparar o coração para receber as verdadeiras bênçãos do Natal? Horários que não são ensinados em qualquer lugar, não estão escritos de forma clara em livros comuns e não são comentados em missas do dia a dia. São ensinamentos reservados para aqueles que realmente desejam proteção espiritual e querem atravessar o Natal sem brechas para o inimigo agir. Papa Francisco, o primeiro Papa latino-americano, conhecido por sua sensibilidade espiritual, por ouvir confissões profundas e por acolher pessoas feridas pela vida, sempre alertou que o mal não descansa nas grandes datas sagradas. Pelo contrário, é justamente quando muitos relaxam espiritualmente que ele tenta agir com mais força. Há relatos de pessoas que o ouviram dizer, em conversas pastorais, que a noite do dia 24 é um verdadeiro campo de batalha invisível, onde o bem e o mal disputam os lares, as famílias e os corações. Existe uma história pouco conhecida, contada por alguém muito próximo a ele, sobre uma véspera de Natal em que Papa Francisco ficou longos minutos em silêncio profundo, rezando em horários específicos, enquanto insistia que certas intenções não podiam esperar o dia seguinte. Depois, ele disse algo que causou temor e, ao mesmo tempo, conforto. Quem se antecipa em oração fecha portas que o mal ainda nem abriu. Muitos só entenderam o peso dessas palavras quando problemas foram evitados antes mesmo de acontecerem. E hoje, você não vai aprender apenas quais são esses 3 horários. Você vai aprender por que eles são tão perigosos de ignorar, o que acontece espiritualmente em cada um deles e como rezar da forma correta para aumentar ainda mais o poder dessa oração. E preste atenção, o último horário é o mais decisivo, porque ele acontece quando a maioria das pessoas está distraída, celebrando, comendo, conversando. Exatamente no momento em que mais lares ficam espiritualmente desprotegidos. Ignorá-lo pode custar caro, mas respeitá-lo pode mudar tudo. Antes de continuar, eu quero tocar o seu coração. Escreva nos comentários se você sente que precisa de proteção espiritual neste Natal. Não escreva por escrever. Escreva como um pedido silencioso a Deus. E se você acredita no poder da oração, se acredita que Papa Francisco tinha um discernimento espiritual profundo, deixe seu like e se inscreva agora, porque perder um ensinamento como este pode significar repetir erros que você nem sabia que estava cometendo. Respire fundo, porque o que você vai entender agora não é superstição, não é medo vazio,
mas um ensinamento que começa a revelar por que o dia 24 de dezembro nunca foi apenas uma data comum para a igreja. E porque a forma como você vive espiritualmente esse dia pode definir o rumo da sua família nos próximos meses. Papa Francisco sempre falou do dia 24 de dezembro com um respeito profundo, quase silencioso. Para ele, não era apenas a véspera de uma festa bonita, de mesas cheias ou de encontros familiares. Ele ensinava que aquele dia carregava uma densidade espiritual única, porque era o momento em que o mundo inteiro, consciente ou não, se aproximava do mistério da encarnação. E quando o céu se aproxima da terra, tudo no mundo espiritual se move. O bem se intensifica, mas o mal também tenta encontrar brechas. Em mais de uma ocasião, Papa Francisco alertou que muitos fiéis se preocupam apenas com o dia 25, mas se esquecem que as decisões espirituais mais importantes acontecem antes, quando o coração ainda está vulnerável, distraído ou cansado. Ele dizia que a véspera do Natal é como uma porta entreaberta. Quem entra nela com oração, entra protegido. Quem atravessa sem vigilância, entra exposto. Não se tratava de medo, nem de misticismo vazio. Papa Francisco sempre deixou claro que isso está profundamente ligado à tradição da Igreja. A vigilância espiritual ensinada por Jesus e a sabedoria dos santos. Ele recordava frequentemente as palavras do Evangelho: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Para ele, o dia 24 era um convite direto à vigilância, porque muitos corações estão emocionais, sensíveis, saudosos, e isso os torna mais abertos tanto à graça quanto às opressões invisíveis. Há um testemunho marcante de um fiel que se aproximou de Papa Francisco em um momento de grande aflição familiar, justamente às vésperas do Natal. Doenças repetidas, brigas constantes e dificuldades financeiras pareciam se intensificar todos os anos nesse período. Papa Francisco ouviu em silêncio e depois fez uma pergunta simples, mas profunda. Em que momentos do dia você entrega sua casa a Deus no dia 24? O fiel não soube responder. Foi ali que ele ouviu, pela primeira vez, que existem horários em que a oração age como um selo espiritual sobre o lar. Papa Francisco acreditava firmemente que Deus age no tempo e que o tempo não é neutro. Assim como a Igreja santifica horas específicas com a liturgia das horas, ele ensinava que o fiel também pode santificar momentos-chave do dia, especialmente em datas espiritualmente sensíveis. No dia 24 de dezembro, segundo ele, há 3 momentos em que o coração humano está mais aberto e, exatamente por isso, mais necessitado de oração consciente. Talvez isso explique algo que você já viveu. Já percebeu como, em muitos natais, surgem notícias ruins de última hora? Como discussões antigas reaparecem? Como dores no corpo se intensificam? Ou uma tristeza sem nome toma conta do ambiente? Quantas vezes você pensou que era apenas cansaço, mas no fundo, sentiu que havia algo mais? Papa Francisco dizia que esses sinais não devem ser ignorados, mas acolhidos com discernimento e oração no tempo certo. Ele também recordava o ensinamento de santos que falavam da oração preventiva, aquela que não reage ao problema, mas o impede de se formar. Santa Teresa d'Ávila já dizia que uma alma vigilante fecha portas antes que o inimigo bata. E Papa Francisco, com sua sensibilidade pastoral, adaptava isso à vida real das famílias. Mães cansadas, avós preocupadas, mulheres que carregam o peso espiritual da casa quase sozinhas. E aqui está o ponto central deste mistério. Não é apenas rezar, mas rezar no momento certo, quando o céu escuta de maneira particular e quando o mal perde força. Papa Francisco não ensinava isso como uma técnica mágica, mas como um gesto de amor, responsabilidade espiritual e cuidado com aqueles que Deus colocou sob nossa proteção. Agora, a pergunta que fica para você é inevitável.
Se existem horários em que sua oração pode proteger mais, curar mais e blindar mais, por que ignorá-los? Se Deus oferece momentos de graça específica, por que atravessar o dia 24 como se fosse um dia comum? E se parte do que você vem enfrentando não é falta de fé, mas falta de alinhamento espiritual no tempo certo? É exatamente aqui que começamos a tocar no coração do mistério. Porque Papa Francisco não falava desses horários de forma genérica. Ele os conhecia, os respeitava e os ensinava como um verdadeiro mapa espiritual para atravessar a véspera do Natal em segurança. E agora, com o coração preparado, é o momento de entrar nesse território mais profundo, onde cada hora carrega um significado, uma batalha invisível e uma oportunidade concreta de graça que poucos percebem, mas que pode mudar completamente a forma como você vive o Natal daqui para frente. Agora, chegamos ao ponto mais delicado e mais profundo de tudo o que foi dito até aqui. Este não é um conhecimento para ser ouvido com pressa, nem com o coração distraído. Papa Francisco costumava dizer que existem verdades espirituais que, quando reveladas, exigem responsabilidade, porque depois que se conhece o caminho, não se pode fingir que não se sabia. E o que você vai ouvir agora faz parte desse tipo de verdade. Imagine a noite do dia 24 de dezembro se aproximando. As casas se enchem de luzes, as pessoas correm, preparam alimentos, resolvem últimos detalhes. Exteriormente, tudo parece alegre. Mas espiritualmente, Papa Francisco ensinava que esse é um dos dias mais ativos do ano no mundo invisível. Não por superstição, mas porque o nascimento de Cristo sempre provocou reação. Onde a luz se manifesta, a sombra tenta resistir. E é por isso que ele alertava. Quem passa pela véspera do Natal sem oração consciente, passa desprotegido. O primeiro mistério revelado por Papa Francisco começa logo nas primeiras horas do dia. Ele ensinava que o primeiro horário sagrado do dia 24 é ao amanhecer, antes que o dia tome seu ritmo. Não importa se o sol já nasceu completamente ou se ainda está escuro. O que importa é que seja o momento em que você acorda e ainda não foi engolido pelas preocupações, pelas notícias, pelos problemas. Papa Francisco dizia que esse momento é como a fundação de uma casa. Tudo o que será construído ao longo do dia depende dele. Ele costumava afirmar que quando o dia 24 começa sem oração, o coração começa vulnerável, e um coração vulnerável reage com irritação, ansiedade, medo e impaciência. Quantas vezes você já viveu isso? Acordou cansada, preocupada, com uma sensação estranha no peito, como se algo pudesse dar errado. Papa Francisco ensinava que não se deve ignorar isso. É nesse horário que a oração age como um selo espiritual sobre a alma. Ele dizia que ao amanhecer do dia 24, o fiel deve oferecer o dia inteiro a Deus, consagrando sua casa, sua família, suas finanças e sua saúde. Não é uma oração longa, mas é uma oração consciente. Ele recomendava colocar-se diante de Deus e dizer com simplicidade: Senhor, este dia não me pertence. Entrego cada hora, cada encontro e cada palavra em tuas mãos. Segundo ele, essa entrega impede que muitas situações negativas sequer se formem. Papa Francisco lembrava um ensinamento do Salmo que diz: Desde a aurora, minha oração sobe até vós. Ele acreditava que essa oração da aurora, no dia 24, cria uma barreira invisível contra conflitos familiares, acidentes domésticos, notícias ruins e opressões espirituais que costumam aparecer justamente quando ninguém espera. Ignorar esse momento, segundo ele, é como sair de casa sem fechar a porta. O segundo mistério acontece em um horário que quase todos desprezam. Papa Francisco revelava que o segundo horário essencial é ao meio do dia, por volta do momento em que o corpo começa a sentir o cansaço e a mente já está cheia de estímulos. Ele dizia que esse é o horário da dispersão espiritual. As pessoas já acordaram,
Já falaram demais, já se estressaram, já se preocuparam. E é exatamente por isso que esse momento se torna perigoso. Ele ensinava que no dia 24, o meio do dia é um ponto de virada. Ou a pessoa se recolhe brevemente em oração, ou passa o restante do dia espiritualmente fragmentada. Papa Francisco aconselhava uma pausa intencional. Não precisava ser na igreja. Podia ser em casa, sentada, em silêncio, mesmo que fosse por poucos minutos. O importante era interromper o fluxo do mundo para lembrar a alma de quem ela depende. Ele dizia que muitas discussões familiares que explodem à noite começam, na verdade, porque ninguém rezou ao meio do dia. A impaciência se acumula, as palavras ficam mais duras, o coração se fecha. Quantas vezes você já percebeu isso acontecer sem entender por quê? Papa Francisco explicava que essa oração do meio do dia age como uma limpeza interior, removendo o peso espiritual que foi se acumulando desde a manhã. Ele costumava citar Jesus na cruz, quando o Evangelho fala da hora sexta, o momento de maior tensão. Para Papa Francisco, rezar nesse horário no dia 24 é pedir que Cristo reine sobre aquilo que está fora de controle. É um pedido silencioso para que o Natal não seja marcado por lágrimas escondidas, mas por uma paz verdadeira, mesmo no meio das dificuldades. E então chegamos ao terceiro mistério, o mais ignorado, o mais decisivo, o mais perigoso de se desprezar. Papa Francisco revelava que o terceiro e mais importante horário de oração do dia 24 é à noite, pouco antes da ceia ou da celebração, quando a casa já está cheia, quando todos estão reunidos, quando a atenção está totalmente voltada para o exterior. Ele dizia que esse é o momento em que mais lares ficam espiritualmente expostos, porque a oração é deixada para depois, ou simplesmente esquecida. Segundo ele, esse é o horário em que o fiel deve, mesmo que discretamente, retirar-se por alguns minutos e rezar pela proteção do lar. Não é uma oração para pedir coisas materiais, mas para blindar espiritualmente aquele ambiente. Papa Francisco alertava que muitos problemas que surgem após o Natal têm origem em lares que celebraram sem antes consagrar aquela noite a Deus. Ele dizia algo muito forte. Quando a casa se enche de vozes, mas se esvazia de oração, o coração perde o centro. Por isso, ele ensinava que essa oração noturna deve ser feita com intenção clara. Pedir que nada de negativo atravesse aquela noite, que nenhuma palavra ferida permaneça, que nenhuma inveja, ressentimento ou tristeza encontre espaço. Papa Francisco acreditava que esse último horário tem um peso espiritual imenso porque ele prepara a alma para receber o mistério do nascimento de Cristo. Ignorá-lo, segundo ele, é atravessar a noite mais sagrada do ano sem vigilância. Respeitá-lo é fechar todas as portas invisíveis antes que elas sejam testadas. Agora pense com sinceridade. Quantos natais você atravessou sem nunca ter parado para rezar nesses momentos? Quantas vezes você sentiu que algo faltava, mesmo com tudo aparentemente em ordem? Papa Francisco não ensinava isso para causar medo, mas para devolver ao fiel o controle espiritual da própria casa. E se você sente que precisa proteger sua família, sua saúde, suas finanças e sua paz interior, então compreender esses horários não é opcional, é um ato de amor, é um gesto de cuidado, é uma decisão espiritual que muda a forma como o Natal se manifesta dentro do seu lar. E tudo isso nos conduz naturalmente a algo ainda mais profundo. Porque conhecer os horários é importante, mas saber como viver esse ensinamento no dia a dia e transformá-lo em mudança real é o que define se essa revelação vai produzir frutos ou apenas passar como mais uma informação. Agora, depois de tudo o que foi revelado, é impossível olhar para o dia 24 de dezembro da mesma forma. Papa Francisco ensinava que Deus não fala apenas por palavras, mas também pelo tempo, pelos momentos e pelas escolhas silenciosas que fazemos. E o grande ensinamento aqui é simples, mas profundo.
Não é Deus que se afasta, somos nós que deixamos brechas. As orações feitas fora de consciência, sem vigilância, não deixam de ser ouvidas, mas perdem força quando ignoramos os momentos de graça que Ele mesmo nos oferece. Você agora entende por que tantos lares entram no Natal carregando pesos invisíveis. Não é falta de fé, não é castigo, não é abandono divino. Muitas vezes é apenas desatenção espiritual. Papa Francisco repetia que o mal não entra arrombando portas. Ele entra quando encontra portas abertas. E essas portas, quase sempre, são abertas pela pressa, pela distração e pela falsa ideia de que depois eu rezo. Relembre, o amanhecer consagra o dia, o meio do dia purifica o coração e a oração da noite protege o lar. Quando um desses momentos é ignorado, o equilíbrio espiritual se rompe. Quantas vezes você tentou resolver conflitos familiares apenas com palavras? Quantas vezes pediu paz, mas continuou vivendo no automático? Papa Francisco ensinava que a verdadeira transformação começa quando o coração se submete ao ritmo de Deus e não ao ritmo do mundo. O chamado agora é claro e imediato. Não espere o próximo Natal, não espere uma nova dificuldade, não espere uma dor maior para levar isso a sério. Se você quer mudança real, comece pela obediência espiritual. No próximo dia 24 de dezembro, ou mesmo em datas importantes da sua vida, viva esses horários como compromissos sagrados, não como obrigação, mas como cuidado com a sua alma e com aqueles que dependem espiritualmente de você. Papa Francisco dizia que uma oração feita no tempo certo vale mais do que muitas feitas sem presença interior. E ele testemunhou isso ao longo da vida. Pessoas que não mudaram as circunstâncias externas imediatamente, mas que receberam algo ainda maior: discernimento, força, paz e proteção. E quando isso acontece, as mudanças exteriores começam a seguir naturalmente. Há relatos de fiéis que, ao aplicar esse ensinamento, perceberam algo muito concreto: menos discussões na noite de Natal, menos angústia inexplicável, menos cansaço emocional. Alguns disseram que dormiram melhor naquela noite. Outros perceberam que notícias ruins que pareciam iminentes simplesmente não aconteceram. Papa Francisco nunca prometeu uma vida sem cruz, mas garantiu que quem vigia e reza não caminha desprotegido. Agora você tem o conhecimento. Antes talvez você rezasse sem entender por que certos períodos pareciam mais difíceis. Agora você sabe. E quando se sabe, surge a responsabilidade. Não para viver com medo, mas para viver com consciência espiritual. Deus não pede perfeição. Pede presença, pede um coração atento. E se você fizer isso, se você alinhar sua oração ao tempo da graça, algo começa a se transformar dentro de você primeiro. Uma paz mais firme, um silêncio interior, uma certeza de que mesmo que nem tudo esteja resolvido, Deus está no centro da sua casa. E quando Ele está no centro, nada toma o lugar que não lhe pertence. Essa é a verdadeira transformação que Papa Francisco ensinava. Não mudar apenas o que se vê, mas blindar aquilo que sustenta tudo, o espírito. Se este ensinamento tocou o seu coração, se em algum momento você sentiu que essas palavras descrevem exatamente o que você vive dentro da sua casa, então existe algo importante que você precisa fazer agora. Papa Francisco sempre dizia que a fé precisa ser alimentada continuamente, porque quando o coração deixa de ouvir, ele começa a se enfraquecer sem perceber. Ao se inscrever neste canal, você não está apenas seguindo mais um vídeo. Você está escolhendo permanecer em um espaço onde ensinamentos espirituais profundos, baseados na fé católica e na sabedoria pastoral de Papa Francisco, continuam vivos.
Muitos erros espirituais se repetem justamente porque as pessoas não recebem orientação constante. Elas aprendem algo hoje, mas amanhã já se esquecem, e as antigas brechas voltam a se abrir. Agora que você conhece esse ensinamento de Papa Francisco, eu quero te propor um desafio simples, mas profundamente transformador. Não é algo complicado, nem pesado. É um gesto pequeno, mas que exige fé, constância e intenção verdadeira. E é exatamente por isso que ele funciona. Durante 3 dias seguidos, eu quero que você escolha um dos 3 horários que aprendemos hoje, aquele que for mais possível para a sua realidade, e faça uma oração consciente, sem pressa, oferecendo sua casa, sua família e sua vida a Deus. Não precisa ser uma oração longa. Papa Francisco ensinava que o que muda tudo não é a quantidade de palavras, mas a presença do coração. O desafio é este: por 3 dias, no mesmo horário, pare tudo por alguns minutos. Afaste o celular, o barulho, a pressa. Respire fundo e diga a Deus, com suas próprias palavras, que você confia nele e entrega aquilo que mais te preocupa. Pode ser sua saúde, suas finanças, um filho, um casamento, uma angústia que você carrega sozinha. O importante é não rezar no automático. Papa Francisco dizia que quando uma pessoa cria um pequeno hábito de oração consciente, ela começa a perceber mudanças sutis, mas reais. Às vezes, não é o problema que muda imediatamente, mas o coração que se fortalece. A ansiedade diminui. A clareza aumenta. A paz começa a ocupar um espaço que antes era tomado pelo medo. E se você aceitar esse desafio, eu te convido a assumir um compromisso simples e silencioso, mas poderoso. Escreva nos comentários apenas: eu confio, nada mais. Essas 2 palavras já são uma oração. Elas mostram que você decidiu não atravessar seus dias sozinha, nem espiritualmente desprotegida. Não adie. Comece hoje. O inimigo sempre tenta convencer que depois é melhor, que agora não é o momento. Papa Francisco alertava que a graça age no agora, não no depois. Quanto antes você começa, mais cedo você sente os frutos. E se esse desafio é simples demais para você, lembre-se, foi com gestos simples que muitos santos sustentaram a fé em momentos difíceis. Deus não exige o impossível. Ele espera fidelidade no pouco. Agora, eu te peço algo muito importante. Não saia ainda. Permaneça aqui por alguns instantes. Este é um momento sagrado. Papa Francisco ensinava que quando a palavra toca o coração, é preciso selá-la com oração para que nada do que foi recebido se perca. Se puder, feche os olhos agora. Respire fundo, lentamente. Deixe o barulho do mundo ficar em segundo plano. Este é o seu momento com Deus. Pai amado, neste instante nós colocamos diante de Ti esta vida que escuta, este coração que carrega cansaços, preocupações, dores silenciosas e esperanças que muitas vezes já parecem fracas. O Senhor conhece cada lágrima escondida, cada medo que não foi contado a ninguém, cada preocupação com a saúde, com o sustento da casa, com aqueles que amamos. Assim como o Papa Francisco ensinava, nós te entregamos o tempo. Entregamos as horas do dia, os momentos de silêncio, os momentos de decisão, os momentos de fragilidade. Que nada em nossa casa fique fora da tua presença, que nenhuma palavra ferida permaneça, que nenhuma inquietação encontre espaço para crescer. Senhor, visita este lar agora, visita esta família, visita este coração cansado, que toda ansiedade seja acalmada, que toda angústia seja suavizada, que todo peso espiritual seja retirado. Derrama tua paz sobre esta mulher que escuta, que tantas vezes sustenta a casa em oração, mesmo quando ninguém vê. Dá-lhe força onde falta, esperança onde há medo e confiança onde houve decepção. Que ela sinta agora
profundamente que não está sozinha. Nós pedimos que toda influência negativa, toda inveja, toda perturbação invisível seja afastada, que o teu Espírito Santo cubra esta casa como um manto de proteção, que os anjos do Senhor guardem cada cômodo, cada pessoa, cada noite de descanso. E nós confiamos, Senhor. Confiamos no teu cuidado, confiamos no teu tempo, confiamos que nada acontece sem que o Senhor permita e que tudo pode ser transformado quando colocado em tuas mãos. Permanece conosco, permanece em nosso lar, permanece em nosso coração. Amém. Respire fundo mais uma vez. Leve essa paz com você. E lembre-se, quando o coração vigia e confia, Deus age no silêncio, protegendo aquilo que é mais precioso.